Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e no vídeo de hoje a gente vai descobrir quando a gente usa briquete ou quando a gente deve usar carvão. Então, bora pro vídeo. Quando devemos usar briquete ou quando devemos usar carvão? Vamos explicar também o que é briquete e o que é carvão, vamos lá. Se eles não falarem aqui no vídeo, eu vou falar. Pera. Nosso amigo Malcolm Reed no canal Out of Smoke Swineline. 2 pounds de charcoal. Charcoal é carvão. 2 pounds seriam 1 quilo, metade. Mais ou menos. Ele diz que recebe muita pergunta. Que carvão ele usa? Quando deve usar carvão? Quando deve usar briquete? O briquete, pessoal, ele é um, entre aspas, pó de carvão prensado. Então ele tem sempre o mesmo formato, o mesmo peso, o mesmo tamanho, bem homogêneo. O carvão é o carvão que a gente está acostumado. É lenha que sofreu a pirólise, que é a queima sem chama, aonde a gente só ficou com o carbono. Toda a parte da lenha se foi, ficou só ali o carvão mesmo, né? E aí fica aquele pedaço de lenha preto, né? Aonde a gente vai utilizar para fazer a queima do nosso, fazer a queima para o nosso churrasco. Então um aqui que é o cara que está de preto tem ali o carvão na frente, que eles chamam de lump charcoal. E o Malcolm, que está de cinza, tem o briquete na frente. Então, dá para ver que tem aqui, ó, parece um pedaço de madeira mesmo. Então é madeira mesmo, que vai lá para a carvoaria e é transformada em carvão. Então esse é o... então ele está falando que é um produto natural, que ele adora e queima muito bem. Ele está falando aqui que ele usa uma marca chamada Royal Oak. Eu uso aqui no Brasil uma marca chamada Bom de Brasa, que eu gosto muito. Eu gosto muito da Bom de Brasa, porque ele está falando ali que ele gosta muito do Royal Oak. E eu gosto da Bom de Brasa pelo mesmo motivo. Tem pedaços bons de carvão, tem uma qualidade boa o carvão, queima muito bem. E ele está falando aqui que ele gosta de usar o carvão porque o carvão queima quente e rápido. E mantém muito bem. Então quando ele está grelhando, ele usa carvão. It's something about that natural charcoal, that grease dripping on that coal. It's extra, it's great flavor. It gets it. Então ele diz que quando ele está fazendo na casa dele, que ele quer fazer um steak, quer fazer uma carne, ele gosta, principalmente que quando pinga a gordura no carvão ainda tem um sabor ainda adicional. Tem bastante BTUs de calor, né? You can add to a fire, it doesn't start off dirty. I mean, you can add to a fire going, still maintain a good clean fire and keep cooking. Pode ir adicionando durante o processo, que é o que a gente faz no nosso churrasco, vai adicionando. Eu normalmente vou adicionando do ladinho, né? Não boto em cima, boto do ladinho e aí ele vai pegando fogo, a gente vai jogando para cima. Então evita que saia a fumaça, né? Quando ele queima. And I'm doing a short cook. I'm cooking steaks. And I've got my lump coals going. It's giving me the high heat. When I get through cooking, I can close the lid, cut off the airflow to it, get rid of that oxygen, and the lump goes out. Olha, ele está falando que quando ele usa um equipamento específico aqui, que é um drum ou alguma churrasqueira fechada, ele pode fechar, vai terminar o oxigênio, vai apagar o carvão. E você pode recomeçar o fogo. Só chacoalhar um pouco da cinza e recomeçar. Ele não vai absorver umidade. Que o briquete ele reabsorve umidade do ambiente e é muito difícil recomeçar com o briquete que estava ali. Então essa é uma vantagem do carvão.
inside your cooker, and so they want to crumble apart. Crumble. And that's why I like using lump if I want to get more than one cook out of a loaded. Então, se ele quer usar em mais de um cozimento, vamos dizer assim, no mesmo equipamento, o carvão é muito bom porque tu pode religar, vamos dizer assim, religar, né, aquela churrasqueira mais vezes com... Lump's usually a little more expensive, but I don't mind paying that. Ó, aqui é interessante. Nos Estados Unidos, que é o que ele está falando, o carvão é mais caro que o briquete. No Brasil, normalmente o briquete é mais caro que o carvão. I'm going to get a little more cooks out of it. Now, if I'm wanting to cook low and slow, I always go briquette. Mas se ele quer um cozimento em baixa temperatura e por longo período, ele escolhe o briquete. Se vocês olharem o briquete aqui, dá para ver que ele é um compactado, que tem todas as peças o mesmo formato. Porque ele tem um calor mais uniforme, exatamente porque ele queima exatamente igual, todas as peças. Então, se eu tenho uma cocção de longo período, eu uso, ele está falando aqui que ele usa o briquete. A gente pode, uma coisa que também que eu observo muito com o briquete, que eu gosto, uso também o briquete da Bom de Brasa, é que o briquete ele funciona melhor em ambientes com baixa oxigenação. Então, vamos dar um exemplo aí, uma churrasqueira que tem tampa. O briquete ele queima e mantém a temperatura mesmo que eu tenha menos oxigênio do que o carvão. O carvão tende a morrer o fogo. O briquete ele se mantém ainda aceso. Ele também queima em temperatura mais baixa. Exatamente por causa dessa questão de aguentar com menos oxigênio. Ele sabe que ele vai ter sempre a mesma temperatura, do mesmo jeito, constante, porque tu não tem um pedaço maior ou um pedaço menor, tem uma constância. Então ele também pode adicionar briquetes sem problema, ele diz que ele não tem medo de adicionar briquetes durante o processo. Eu uso briquete normalmente também quando eu estou fazendo churrasco na churrasqueira e também não tenho problema nem com briquete nem com carvão não adicionar mais. Eles usam uma caneca que eles chamam de charcoal chimney, que é uma caneca onde eles colocam o fogo embaixo, enchem essa caneca de carvão ou briquete, acendem e aí eles esperam esse carvão ou briquete pegar fogo e aí eles jogam para dentro do fogo. Também é uma técnica que o americano usa bastante. Leva 15 a 20 minutos para ficar pronto. Ele está falando aqui que os dois demoram mais ou menos o mesmo tempo para pegar fogo. Então, ele está comentando aqui que eles, como eles são defumadores, eles utilizam muito mais briquete do que carvão, porque eles têm essa tendência de trabalhar por mais longos períodos. Então ele usa muito mais briquete do que... O americano em si usa muito mais briquete do que carvão. Se ele está usando o Big Green Egg, que é um tipo de churrasqueira, aquelas camado que são de cerâmica, ou se ele está usando o barril que ele tem, ele gosta de usar o carvão, ele falou. Na maioria das outras vezes ele usa briquete. Se ele trabalha a menos de 300 Fahrenheit, que o editor vai colocar aqui para a gente saber, ele usa o briquete, que o briquete mantém melhor. Ele falou. Então na verdade são duas coisas iguais, que podem ser usadas da mesma forma, mas que têm funcionamentos um pouquinho diferentes e peculiaridades no seu funcionamento, né? Olha, ele falou que em pits grandes botar carvão é melhor do que briquete, porque talvez
tem que botar muito briquete para manter o calor. Depende do tamanho do briquete. A gente tem no Brasil briquetes maiores, talvez o briquete seja melhor nesse caso. Depende. Então, eu acho que os dois têm mesma função aqui, cada um tem as suas peculiaridades, né? Today here at Out to Smoke. Mark, where can they find you? Y'all can find us at Swine Life BBQ on Facebook. Aí, ó, para vocês encontrar eles. E o Malcolm é no I'm at How to Barbecue Right. How to Barbecue Right. Where we're at. Subscribe to this. E eu no @BBQBueno. Bom, galera, briquete ou carvão, os dois vão dar um ótimo churrasco. Tem as suas peculiaridades. Um para trabalhar em mais baixa temperatura, mais constante. Um para dar mais calor vivo, né? O carvão mais calor vivo. O briquete para trabalhar, de repente, numa constância maior. A gente tem hoje, né, como eu falei para vocês, eu utilizo o bom de brasa, tanto o carvão quanto o briquete. Quando eu tenho menos oxigênio, um ambiente mais fechado, eu uso o briquete. Quando eu tenho um ambiente mais aberto, que eu tenho uma oxigenação maior, que eu preciso de uma temperatura maior, eu utilizo o carvão. Então, vai de vocês escolherem o que é melhor para o que vocês estão precisando. Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho mais e saber quando escolher um ou outro. Mas, churrasco é de vocês, pode escolher qualquer um, tanto que vocês façam churrasco. O importante é a gente fazer churrasco. Certo, galera? Um abraço!